Gente, boa noite. Bom estar aqui com vocês. A alegria da conferência, além da mensagem e do tempo de culto, é o reencontro com irmãos e irmãs tão queridos, né? Então, eu amo participar. Eu e Hillary e Leon estamos numa sequência de conferência, né? E agora é a vez da Mosaico. Bom reencontrar o Anderson. Fazia um tempo que não nos íamos. E que bom, meu irmão. Que pena que não vou estar aqui para te ouvir, tá? Mas com certeza todos vão ser muito abençoados por você. E bom estar com a nossa família espiritual, conhecer novos irmãos, enfim, é uma alegria. E vocês terão uma noite de glória aqui. O autor está presente, vai assinar o livro, então não perde. Vai lá. Mesmo, faz uma fila. Gente, o livro está muito bom mesmo, bem prático, bem didático. E você que tem traumas sobre ser movidos pelo Espírito, vai lá e vence esse trauma lendo esse livro, ok? E também um hambúrguer mosaico, olha isso. Cara, é bom demais, viu? Vai lá, vai lá. E ser membro da Mosaico já vale a pena só pelo hambúrguer. É bom pela comunidade, tudo, mas já vale a pena, né? Só pelo hambúrguer. Minha gente, bem, minha contribuição com o tema da conferência. O título é O Deus Zeloso e o Zelo do Seu Povo. O zelo de Javé como caminho. Eu quero ajudar vocês também, eu estou nessa jornada. Na verdade, eu preciso confessar algo para vocês. Um tema de uma conferência, o zelo, e deixando livre, é uma tortura para um professor de teologia. Porque o tema zelo, ele é tão denso, tão extenso. E eu falei, gente, não faça isso comigo não. Eu fiz e refiz isso tantas vezes. Separei aulas, pensei, nossa, o melhor caminho é esse aqui. Isso aqui tá ok. Aí daqui a pouco não. Então, para você perceber o quão vasto, denso é a palavra zelo dentro da narrativa bíblica, dentro do que salta da palavra de Deus. Então, eu vou tentar aqui. Hillary falou zelo com perseverança, e eu quero tratar um pouquinho de zelo a partir de alguns textos. Vou usar 2 textos. Êxodo 20, dentro do contexto do Decálogo, dos 10 mandamentos. O pastor Heron está pregando 10 mandamentos, então ele está mandando isso aí. Ele vai entender muito bem, até ampliar isso. E depois, dentro de Salmo 69, 9. Tá? Então, abra comigo. Êxodo 20. Bom. Vamos ler do 1 até o 5, certo, gente? Êxodo 20, do 1 ao 5. Assim é a palavra do Senhor. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito e da casa da escravidão. Não terá outros deuses além de mim? Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma, do que há em cima do céu e nem debaixo da terra, ou das águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem a elas dará culto, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Mas vamos continuar, o 6. Mas eu sou misericordioso com 1000 gerações do que me amam e guardam os meus mandamentos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Amém, meus irmãos. Pai, eu te agradeço pela vida dessa casa, por esse tempo de adoração ao teu nome, pelo tempo de refrigério em tua presença, pelo privilégio de compartilhar a tua palavra. Peço que o Senhor prepare a terra dos nossos corações, a nossa compreensão, para que nenhuma palavra que venha do Senhor
venha se perder no meio disso tudo. Mas aquilo que vem de uma percepção ou de uma opinião que se perca aí, em meio a isso. Mas aquilo que vem do Senhor permaneça no coração dos meus irmãos, como semente. Oro assim, confiando na tua bondade, no teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, eu não vou fazer uma exposição desse pequeno texto. O que eu vou fazer é trazer um pouquinho o sentido presente, o que está envolto do zelo aqui, tá? Mas antes de trazer isso diretamente, eu quero primeiro falar que a palavra zelo, ela está entre aquelas poucas e muitas palavras, né, dentro do imaginário cristão que são muito mal compreendidas. E existem algumas palavras que elas perderam o seu sentido semântico ou mudaram o seu sentido semântico. Ela não é mais uma palavra que vem de uma referência, mas se torna a referência do próprio sujeito. Tá? E vou já explicar isso para vocês. Então, um exemplo. Quando você ouve alguém falar assim, fulano é zeloso. Ele é zeloso. Geralmente, essa pessoa está confundindo temperamento explosivo com zelo. Apesar que alguém zeloso pode ter uma ação explosiva, porque se aquela ação está ferindo exatamente essa palavra, o sentido real dessa palavra. Jesus, ao entrar no templo, o zelo da casa do seu pai o consumiu. E ele faz o quê? Ele dá chicotada em todo mundo, limpa. Então, ele foi consumido pelo zelo. Mas isso não significa que Jesus tem um temperamento explosivo, logo, o temperamento explosivo é causado pelo zelo. Tá? Outro, bem comum e que gera uma confusão. Por exemplo, rigidez doutrinária. Alguém que é rígido, usa a doutrina que é importante e essencial. Né? Se você desvaloriza a doutrina, já existe um problema aí. Você está em perigo e está num declínio. Mas a rigidez doutrinária, ou seja, alguém que se apropria da doutrina e é rígido, e a partir daí ele começa a fazer julgamento, fazer juízo de valores, e a sua ação, pela rigidez doutrinária, alguém fala assim, não, fulano é assim porque ele tem um zelo. Você talvez já tenha sido assim, ou tenha entrado num embate, ou vítima de alguém que é consumido pelo zelo por conta de rigidez doutrinária. Um outro sentido aqui, alguns confundem zelo com ativismo frenético. Fulano não para, fulano está ali, ele geralmente pastores são assim. As pessoas celebram o ativismo frenético de pastores porque eles estão consumidos por zelo. Na verdade, não estão consumidos por zelo. Eles são apenas idólatras da sua vocação. É um fato. E é muito presente em nossos dias isso. Então nós confundimos. Não, é zeloso. Não é bem que ele é zeloso. E você vai perceber aqui algumas coisas a partir dessa palavra. E depois entrando em Salmo 69, como existe uma subversão, uma falsa compreensão, uma mudança de compreensão no conceito de zelo. Tá? Então, mas nas Escrituras, zelo é outra coisa. Tá? É uma virtude moral, mas não na sua primeira aparição. Tá? Ela é uma força, eu vou usar alguns termos teológicos aqui, depois você pergunta do Bonfim ou de algum outro pastor aqui. Não, estou brincando. Eu vou tentar explicar. Ela é uma força teopática. Está relacionada ao patos divino, ao sentimento de Deus. Aquilo que está relacionado à emoção divina. Então, dentro da narrativa bíblica, quando a palavra zelo é associada a Deus, tem uma relação
sentimento. Aquilo que está relacionado ao que Deus sente. E não simplesmente uma ação, uma virtude direcionada a Deus. De fato, é uma virtude moral. E aqui depois ela se classifica como uma virtude moral. Quando falo isso para vocês, eu oro no meu coração. Vocês compreendem isso muito bem. Tá? Então, é um fogo que nasce do próprio coração de Deus. Já ouviu a palavra que Deus é fogo consumidor? É fogo que consome. Essas figuras que fazem associação à aparição divina têm uma conexão direta com o zelo. É o amor de Deus posto em movimento. E aí tem uma conexão com a sua santidade em ação. A santidade de Deus. Porque é importante repetir isso aqui. Eu acho que eu já até ensinei isso na Mosaico. A primeira aparição ou revelação de Deus ao povo não é de um Deus de amor, mas de um Deus santo. Um Deus que é santo, um Deus que é separado, mas um Deus que se aproxima. Né? Esse movimento. Então, e sua santidade tem uma conexão profunda com o zelo. É a sua fidelidade. E aqui, sua fidelidade à aliança. Importante isso. Deus é um Deus fiel. Ele é fiel à aliança porque Ele é um Deus zeloso. Quando é classificado de virtude moral ou força teopática, é que Deus não só tem um compromisso com suas palavras e com seu povo, com a aliança, como Ele é consumidor e consumido pela fidelidade ardente a essa aliança. Então, à medida que você estuda a respeito do amor de Deus e a relação de Deus com seu povo, a maneira como Ele resgata, se relaciona, se revela, está presente, nós temos a presença do zelo ali. Perceba que ela ganha outros contornos. Então, uma grande verdade que nós podemos extrair dessa introdução é: antes do povo de Deus ser zeloso por Ele, Deus é zeloso pelo seu povo. É inverso. É o inverso. Então nós precisamos começar a inverter as coisas. O zelo que nós temos pelas coisas de Deus e por Deus não é algo que parte de uma virtude que é natural do homem. É produto de uma revelação. É oriundo de uma revelação. Então alguém fala assim: eu sou zeloso por Deus. Mas aí ele está falando apenas de uma virtude humana, que em muitos casos usa a palavra de Deus, a palavra zelo, para justamente ofender aquilo que Deus ama. Então, em nome do zelo, nós estamos fazendo uma oposição até o sentido mais puro da palavra, né? Então, antes do zelo do servo do Senhor, vem o zelo do Senhor. Então, zelo não é apenas uma virtude que surge, mas uma revelação, algo presente. Então, em Êxodo 20, nós temos ali Deus falando, né, que Ele é um Deus zeloso. Então, não é irritação, não é capricho, é amor ardente. É cumprimento inegociável, comprometimento inegociável com sua santidade, sua glória e seu povo. Um Deus zeloso é um Deus que arde em amor pelo seu povo, pela criação. E Ele tem um compromisso que não é apenas ligado ao tempo, é pactual. Isso é pactual. Tá? Então, olha que algo interessante aqui. A palavra Canaã, que é a palavra ligada a zelo, se torna um adjetivo de Deus. El Canaã, o Deus zeloso. E esse Deus zeloso, Ele está apontando uma
característica que depois é percebida como atributo, e um atributo que ele comunica. Então, o zelo que Deus comunica é um zelo que tem que ser observado a partir das características da revelação de Deus, e não da nossa percepção ou pessoal. Então, o zelo não é uma experiência pessoal para com Deus. Certo? É uma revelação que parte do próprio divino, daquele que se apresenta. A mesma coisa de santidade. Ninguém deseja ser santo para Deus a partir de si mesmo. Imagina alguém falar que ama a Deus sem considerar a revelação desse amor por meio de Deus. É por isso que nós temos que ter muito cuidado quando você ouve alguém falando assim, eu amo a Deus. Opa, o que isso significa? De que amor ele está falando? É um amor que parte somente dele para o Senhor, e isso pode ser ele pode estar amando qualquer Deus. Ou uma caricatura desse Deus. Você está entendendo? O zelo não é diferente. Então nós temos que desassociar. Deus zeloso. E algo assim, que eu amei, o James Hamilton Jr., tá? Ele fala, um teólogo do Antigo Testamento, muito bom, teólogo bíblico, fala assim, quando nós estamos tratando da lei, não é apenas lei entregue, mas uma constituição espiritual de Israel. Então o zelo é parte do conjunto que forma a espiritualidade de Israel. Não é algo que você vê em Deus e aplica, né? Algo muito pragmático assim. Se é patos divino, também é patos humano. Zelo também é compartilhado, é sentido. Então, aqui nós temos não a lei pela lei, mas uma espiritualidade, a espiritualidade do povo de Deus, o Deus zeloso se revelando para que essa característica seja assumida pelo seu povo. Vocês estão entendendo isso? Isso muda o contorno das coisas. Isso muda a forma como nós tratamos, inclusive usamos a palavra zelo. Fulano é zeloso porque ele cuida bem de alguma coisa? Ou porque a ordem da sua paixão pelo qual ele faz é correta? Entende? Nós estamos olhando zelo a partir do pragmatismo. Zelo a partir de uma ordem, inclusive pessoal, ou ideia pessoal. Tá? Então, importante, zelo divino é uma expressão da paixão de Deus por sua glória, pela alegria do seu povo. Então, a alegria do povo de Deus tem uma conexão profunda com o zelo de Deus. Ou seja, zelo não é apenas a atenção de fazer o correto. Geralmente, e vocês vão de concordar, quando você pensa em alguém que é zeloso, geralmente essa pessoa é muito tensa. Ela não descansa. Não é verdade? Ela está ali todo o tempo fazendo. Ela está ali, parece que não tem alegria. Eu, pelo menos nas minhas experiências como pastor, como professor, eu observava, fulano é muito zeloso por Deus. Logo, ele assume um caráter de uma pessoa tensa e radical. Então, ele é conhecido como alguém zeloso, só que ele representa muito mal o zelo. Porque zelo é um compromisso de Deus com o pacto, mas um compromisso de Deus com a glória, sua glória e a alegria do seu povo. A alegria do povo de Deus está relacionada à presença de Deus, mas um zelo compartilhado de Deus com eles. Alguém zeloso por Deus é alguém alegre. Basicamente assim, pela teologia bíblica, alguém que tensiona radicalismo, porque algo fere a santidade,
e a revelação de Deus, e alegria e leveza, porque compreendeu sua identidade. Vocês estão entendendo isso? Mesmo. Isso deve cair no nosso colo como uma bomba. Nós estamos numa conferência que é zelo. E geralmente nós estamos pensando, nossa, eu quero sair de lá mais zeloso. Isso significa, eu vou cuidar melhor das coisas de Deus. Só que isso já pode sair daqui com prazo de validade. E daqui a pouco, ano que vem, ou daqui a 6 meses, temos que fazer uma próxima conferência, chamada Zelo. Porque você sai empolgado em cuidar e fazer as coisas de Deus da maneira certa, da forma certa, mas ainda tendo de você como virtude. E não entendendo que isso parte de Deus. E o compromisso dele nos consome. Seu amor nos consome. Então, no contexto do Antigo Oriente Próximo, nenhum Deus exigia exclusividade, senão Yahweh. Ele é único nisso. Então o zelo ele tem um traço teológico, cultural, revolucionário. A partir do Deus que pede exclusividade. Tá? Então há uma combinação. E eu separei alguns teólogos aqui que classificam o zelo a partir dessa leitura da teologia antiga. Tá? Você pode estar pensando, Deus, e a aplicação disso tudo? Meu Deus, como aplicar tudo isso agora? Né? Porque se tem um povo apressado por aplicação, você não quer nem refletir isso, você quer aplicar. Né? Alguns textos, eles são assassinados quando você não está refletindo, só querendo como aplicar isso. Na verdade, eu aprendi isso muito cedo, que se alguns textos das Escrituras, dentro da pregação, o ápice for a aplicação, ele perdeu o sentido. Alguns, não existe a aplicação, é reflexão. Certo? Então, não é um padrão introdução, o texto e a aplicação, né? Entenda, alguns textos você não pode fazer. Eu tinha um professor que ele falava assim, Deus me livre de aplicar os textos poéticos. Se eles não forem refletidos, a aplicação é um desastre. Então, calma. Nós vamos ter alguma aplicação aqui, mas eu quero que você processe isso. Então, por isso que eu chamei aqui para a nossa reflexão alguns teólogos. Olha só, o próprio James Hamilton. Deus zela por sua glória, porque ela é um bem supremo do universo. E se ela é um bem supremo no universo, a categoria zelo aqui, ela chega como um contraste à idolatria. Certo? Então, idolatria é o mal, não porque fere a Deus. Opa! Como assim? A idolatria não é um mal porque fere a Deus? Não, a idolatria é um mal porque fere o adorador. Uma das verdades a respeito da idolatria é, o problema da idolatria não é que Deus fica lá de beicinho, chateado porque você está com outro. É que você simplesmente se dobra diante de algo menor que você. O problema da idolatria é que não existe nada nesse mundo que seja reflexo e represente Deus, senão o ser humano. Quando esse ser humano, que é a imagem divina, se dobra de algo que não é divino, ele está se diminuindo. Então, idolatria não é direto uma questão de ferir a Deus diretamente. É que a própria imagem dele se dobra diante de algo menor. E quando Deus tem um zelo, esse zelo é uma proteção. Porque quem observa o zelo de Deus
identifica, é o passo inicial para a percepção da sua identidade. Então, olha que interessante. Zelo é uma expressão de fidelidade, de aliança. Deus protege a relação exclusiva com o seu povo. Por isso que a idolatria é um pecado terrível. Porque você se diminui. Deus é um Deus ciumento. A palavra zelo também tem a conotação de ciúme. Não porque ele está ali se ardendo em ciúme, chateado. Mas é que aquele que o representa só pode se dobrar diante daquele que é sua origem. Gente, isso é muito forte. Não sei se você está compreendendo aí. Então não é capricho divino. Para algumas cabeças, zelo é capricho divino. Sabe? Eu penso que alguns crentes às vezes pensam como certos gnósticos ou ateus, né? Nossa, é difícil adorar um Deus que está ali e parece egocêntrico, exigindo adoração para si. Já ouviu isso? Está diante de um Deus que está exigindo adoração para si. Só que esse Deus que fala para o seu povo adorar está protegendo o seu povo. Porque ele precisa ser a referência do seu povo. Porque seu povo, sem a referência do seu Criador, está perdido no mundo. Se perde. Então, quando você está diante de Deus, no meio da congregação, você está recebendo referência para a sua relação com a realidade, com o mundo. A adoração tem esse caráter pedagógico também. De sermos instruídos por Deus para a nossa relação no mundo. Tá? Então Deus reage com zelo quando o seu povo quebra a aliança. Quando o seu povo quebra a aliança, Deus reage com zelo. E aí, em muitos momentos, essa ação divina é uma ação radical. Por exemplo, levando o povo para um cativeiro. Levando o povo para um exílio. O povo de Israel no exílio não é uma punição de Deus, porque eles estavam errando. É um zelo divino para a preservação. E o próprio zelo de Deus é o que move para que esse amor seja expresso e depois eles são removidos desse cativeiro. Removidos desse lugar. Alguns teólogos, observam o tempo do exílio do povo de Deus como um tempo de Deus preservando o seu povo. Quando eles estavam sendo afetados, Deus ia e o resgatava. Observa no diálogo com Moisés. Deus fala assim, agora eu ouvi o clamor do meu povo. Deus estava o quê? Não estava ouvindo quando eles estavam clamando? Quando começa a estar em risco o caráter e a identidade, o próprio Deus, pelo seu zelo, vai em resgate do seu povo. Assim, nós precisamos ser. A ação nossa não é por zelo, não é porque nós temos um zelo como virtude e somos os protetores e os defensores de Deus. É a ação do próprio Deus. O que Jesus fala? Eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Isso é uma ação de zelo. Walter Brueggemann, um outro teólogo muito importante do Antigo Testamento. E desculpa, tá, gente? Porque é importante... Você fala, nossa, para que todas essas referências? Não, é importante para você entender. Talvez isso ajude os outros irmãos que estejam trazendo a noção do zelo. Ele fala assim, Deus zeloso como um Deus de paixão e liberdade relacional. O zelo de Deus dentro da sua visão é que um Deus que se relaciona também é um Deus vulnerável. Opa, a vulnerabilidade de Deus só é possível porque Ele é um Deus zeloso. Isso choca.
Porque para algumas pessoas, Deus, não existe vulnerabilidade em Deus, porque ser vulnerável é ser frágil. Mas quando nós estamos falando de pactos divinos, sentimento, Deus ele não é um estoico, gente, um Deus estoico. Ali, sabe? Porque na cabeça de alguns crentes, assim, Deus está lá, nada o afeta, no sentido que ele está ali. É claro, ele é soberano, ele está sentado, ele reina. Não é só o homem que sente. O sentimento humano é reflexo de um sentimento divino. Em muitos sentidos. Não estou dizendo que tudo que o homem sente é o que Deus sente. Não faça essa conexão. Então, compreender o zelo de Deus dentro desse Deus relacional, vulnerável e apaixonado, é onde nós compreendemos o ciúme de Deus. Você canta, né? Ele tem ciúme de mim. Você não canta isso? A música é linda, né? É bonita, calma. Não estou fazendo crítica, não. Você pensa ciúme, talvez a associação indireta é o ciúme que você tinha da sua namorada. O ciúme que você tem do seu marido, sua esposa. Só que nós estamos empobrecendo o ciúme de Deus. Não é esse ciúme. É ciúme da aliança. Porque ao se relacionar com algo, ou se dobrar diante de algo que não é a sua origem, perceba, você está se permitindo ser guiado por algo que não é a sua fonte de sentido. Então, Deus é um Deus de ciúmes. Não um ciúme, não ardendo em ciúme, mas um ciúme que protege a aliança. Deus exige exclusividade porque Ele está profundamente comprometido com o seu povo. Ou seja, o pacto de Deus, o sentimento de Deus é Deus sente, reage e entra em conflito. O Deus que guerreia, o Deus guerreiro, que se apresenta muitas vezes no texto bíblico. Ele é só porque Deus ama guerrear, é isso? O Deus da guerra. Né? Homem de guerra é Jeová. Lembra dessa música? Você cantou e marchou na igreja muitas vezes? Te entrega aí, vamos lá. Você marchou e cantou. Homem de guerra é Jeová. E o homem de guerra é Jeová mesmo. Ele é guerreiro, Deus guerreiro. É um dos temas da teologia bíblica. Deus é um Deus guerreiro, que sai em favor do seu povo. Não é porque Deus ama a guerra, é porque seu zelo move na proteção do seu povo. Porque Ele tem um ciúme que protege a sua aliança. Alguém fala assim, mas eu não entendo porque o Deus lá atrás, né, faz aquela distinção. Até Jesus suavizou Deus. Não faz isso, por favor. O Deus lá atrás, que mandava o povo para a guerra, que guerreava, o Deus que em favor, que Ele fala, a batalha é minha, é o Deus que é consumido pelo zelo, pelo seu povo, em preservar o seu povo, em cuidar do seu povo. E é por causa do zelo de Deus e esse Deus guerreiro que nós ainda estamos aqui. O Deus que está em favor do seu povo. O Deus que trabalha enquanto o seu povo descansa. O Deus que descansa para que seu povo entenda e dê fim em ciclos. Perceba, o zelo de Deus é muito maior do que você imagina. John Walton é um outro teólogo. Vou já acabar os teólogos aqui, tá? Para aí partir para a aplicação. John Walton fala assim, o Deus de Israel que exige exclusividade, algo único na época, Ele está olhando para o seu povo e ensinando a ser leal.
A lealdade exclusiva era exigida. Ciúme é uma metáfora da fidelidade pactual e não uma emoção descontrolada. Deus não é uma emoção descontrolada. Ele é pactual. Ele se aproxima. Ele dá ordem. E as coisas obedecem. A sua criação obedece. Ele coloca ordem ao caos. O zelo como uma categoria pactual. Uma visitação. Uma que sofrem consequências pactuais, multigeracionais. Sabe, isso é incrível. Deus zela porque ama, não porque teme perder o poder. Já parou para pensar que boa parte do nosso zelo, já há uma aplicação direta aqui, boa parte do nosso zelo não é simplesmente o zelo consumidor de amor por Deus, mas é porque nós temos um medo de perder as coisas. No relacionamento, o cara fala assim, ó, se você não zelar, você vai perder. Já ouviu isso? E a pessoa fala isso como uma virtude cristã. Ô meu irmão, zela pela tua esposa, porque senão você vai perder. Olha, zela pelo seu ministério, porque senão você vai perder. Então, qual é o foco do zelo? Aqui é o quê? Não perder. Teme perder o poder, aquilo que traz sentido. Mas Deus não é assim. Deus não teme deixar de ser Deus, porque Ele é Deus. Ele zela porque ama. E já parou para pensar que aqui é o fator de Deus não ser manipulado? Porque quem teme perder o poder, manipula e deixa ser manipulado. Você agrada e é agradado. Aí você fica numa relação política de correspondência afetiva para manter o poder. Não existe mais zelo aí. Não existe mais zelo. Então Deus não está se relacionando nesse sentido. Zelo como categoria pactual deve ser assumido pelo povo de Deus. E aqui, Salmo 69, 9. Abre aí. Deixa eu correr, gente. Passa rápido, né? Muito rápido. Vamos ler do 7 ao 9. Salmo 69, do 7 ao 9. Porque por amor a ti tenho suportado afrontas, meu rosto se cobriu de vexame. Tornei-me um estranho para os meus irmãos e um desconhecido para os filhos da minha mãe. Pois o zelo pela tua casa me consome, e as afrontas dos que me afrontam caíram sobre mim. Até aqui. Preste atenção em algo interessante. Teu Deus é um Deus zeloso. Êxodo 20. Ou seja, ênfase, identidade divina. Deus fundamenta a existência. Deus é um Deus que se revela como um Deus que é zeloso. Sentido teológico, o amor exclusivo, paixão pela sua aliança, compromisso ardente. Isso reflete a imagem do próprio Deus. Em relação com a idolatria é vista como infidelidade espiritual, quebra dessa relação, perversão da verdade sobre Deus. E aqui, olha que interessante, nós temos o salmista, e ele está falando assim, ó, o zelo
da tua casa me consome. Vamos fazer uma relação entre os textos? Rápido. Zelo é revelação e atributo divino antes de ser virtude humana, ok? Entendeu isso? Aqui, o servo fala, o zelo pela tua casa me consome. O servo só pode ser consumido pelo zelo porque Deus é consumido pelo seu próprio amor santo. O zelo que o servo tem pela casa é porque esse zelo é do próprio Deus. Em Êxodo, o zelo combatia a idolatria. Em Salmos, combate a indiferença espiritual. Olha que interessante. E ambas são expressões da rebeldia humana. Aqui nós temos a idolatria, o outro a indiferença espiritual. Ambos estão no mesmo lugar, em oposição ao zelo. O zelo do Sinai molda o coração do salmista. Olha o que o salmista fala. Eu sinto o que Deus sente. Ele não está falando, olha, todo mundo está contra mim aqui, mas eu estou firme diante do Senhor. Ele está falando o seguinte, isso está acontecendo, mas eu permaneço firme, porque o patos divino é o meu coração agora. Aquilo que tu sentes, Senhor, eu estou sentindo agora. Aquilo que consome o teu coração, me consome agora. Aquilo que é importante para o Senhor é importante para mim agora. E isso está trazendo algumas consequências. É uma formação espiritual profunda. Não existe caminho de formação espiritual sem a conexão com o patos divino. Sem considerar o sentimento de Deus. Eu ouvi uma vez de um reformado. Ele falou assim, eu tenho algo contra a minha tradição. É que meu Deus perdeu o sentimento. Parece que o único sentimento de Deus é quando Jesus está na cruz. Ou ele chora. Mas o Pai de Jesus tem sentimento algum. Fala, não é isso. Uma boa teologia considera a teopatia. O sentimento do próprio Deus. A espiritualidade bíblica é marcada pelo zelo. Não é um equilíbrio frio. É a fé bíblica quente, ardente, comprometida, que vai gerar sacrifício. Que é um exemplo vivo de alguém que é zeloso. É quando ele coloca numa balança e ele sabe que ele vai perder. Mas ele continua com o Senhor. Quando ele coloca numa balança, sabe que ele não vai ter vantagem, mas ele continua com o Senhor. Está entendendo isso? Quando ele começa a fazer alguns cálculos e percebe que isso vai mudar um pouco a sua rota, ele permanece com o Senhor. Ele está consumido por um zelo, o zelo da casa de Deus, o zelo do Deus que se revela. Gente, isso é muito precioso. Não é só um sentimento que eu tenho por Deus, porque, às vezes, amanhã eu posso não sentir mais nada. Mas é a revelação desse Deus que vai conduzindo as coisas. Está chovendo? Eu vi agora, falei, gente, está chovendo. Então vocês têm que me ouvir, senão não vou poder sair. Como o zelo de Deus se torna nosso? Aplicação, gente. Chegamos. O zelo de Deus se torna o nosso zelo quando nós começamos a perceber que os nossos caminhos afrontam os caminhos de Deus. O zelo de Deus confronta a nossa idolatria moderna. Quando eu percebo que algo que Deus entregou para a sua glória vira o meu objetivo. Por exemplo, carreira. Alguém que se dedica a uma carreira e fala, eu estou fazendo isso para a glória de Deus, mas seu coração não está mais no zelo que consome. O amor está na autossatisfação. Já parou para pensar, alguém fala assim, eu me encontrei e me satisfaço naquilo que eu faço.
Opa! Temos um problema. E ele não é só existencial. É um problema de revelação. Você fala assim, eu amo fulano, porque ele ama, ele se encontrou no que ele faz. Eu amo porque ele doa a sua vida. Isso, ele é isso. Cuidado. Ele não é isso. E ele não tem que se encontrar no que ele faz. E o que ele faz é resultado de quem ele encontrou. Ele faz porque ele encontrou algo que trouxe sentido. Não é o que ele faz que traz sentido. Você está entendendo? Então o zelo do Senhor, ele confronta a nossa idolatria moderna. Sucesso ministerial, por exemplo. É impressionante quando alguém fala assim, fulano está no auge ministerial. Eu odeio isso. Igual o auge da vida cristã. O cara fala, nossa, meu auge da minha jornada cristã. Como? Que auge? O que você está falando? Tempo de seminário? No tempo onde você falava mais línguas? Esse tempo que se orava mais? O que você está falando? Você está revelando que em algum momento da trajetória você perdeu o patos divino. E você tem agora o patos humano como condutor. Relacionamentos que podem virar ídolos. Imagem pessoal que você se preocupa tanto com a sua imagem, com o que pensam de você, que você perdeu o patos divino. Trompe Longman fala, não criamos ídolos por qualquer coisa. Nós criamos ídolos porque queremos o controle. E ao ter um controle, não é mais o sentimento de Deus que nos move. E aí nós temos a troca da glória de Deus pela glória dos homens, ou uma glória menor. O zelo de Deus destrói falsos deuses para nos libertar. Quando a idolatria é exposta diante de você, alguém aqui já teve alguma idolatria exposta e trouxe desconforto? E você se sentiu como o jovem rico? Ficou triste e não mudou nada. Nossa, Deus me quebrou. E você continuou com a tua vida. Não, gente, isso acontece direto nos cultos. Crente é um poço de celebrar confronto sem mudança. Você fala assim, a palavra bateu e nada mudou. Nada mudou. Nada mudou. Então, olha só. Quando o zelo de Deus nos encontra, ele nos liberta. O zelo de Deus nos leva a compromisso radical. Fidelidade em meio ao custo. Fidelidade em meio ao custo. Obediência quando foi impopular. Quando o povo de Israel tinha que obedecer a Deus, e isso não era algo popular, aí estava o zelo consumido. Você sabe o que o salmista está falando? Eu decidi continuar com o Senhor, mesmo quando tudo estava diferente daquilo que eu queria. Ninguém ao meu redor estava concordando, mas eu estou aqui. Isso me custou alguma coisa. Santidade, quando todos relativizam. Testemunho, mesmo quando traz oposição. O zelo do Senhor não te deixa estar envergonhado ou intimidado diante de pessoas que você tem convicção que vai te rejeitar. Está aqui a maior apologética, a base apologética atual. Ser consumido pelo zelo, muito mais de ter uma astúcia intelectual, ser consumido pelo zelo do Senhor. Aqui está um compromisso radical. Não é, eu sou zeloso porque eu estou certo. Eu sou zeloso porque Deus é digno. Deus é digno.
Ah, eu sou zeloso, logo eu sou certo. Não, eu sou zeloso, porque meu Deus é digno. E eu concluo essa mensagem de hoje falando o seguinte: o zelo de Deus confronta nossos ídolos, logo, nós precisamos entender que ao confrontar nossos ídolos, Ele está nos curando de uma frieza espiritual. Boa parte da frieza espiritual está ancorada em coisas que nós não queremos negociar. Você chega e fala assim: pastor, não entendo por que minha vida está assim. Eu entendo por quê. Tem algumas coisas que você não quer negociar. Você é um jovem rico da nossa época. Você não é consumido pelo zelo de Deus. Lembra o que o jovem rico fez? Ele listou algumas coisas. Eu faço tudo isso. E agora? E Jesus fala assim: então faz o seguinte, vende tudo que você tem. Opa! Aquilo que te custa e pesa numa balança pode ser a barreira de você não ser consumido pelo patos divino. Pode ser o fator da sua frieza espiritual. O zelo de Deus forma a nossa identidade. Ser consumido por esse zelo é amar a Deus, amar o que Deus ama. E aqui um ponto, tá, gente? Muito importante. Amar o que Deus ama é um dos maiores desafios que nós temos na nossa época. E isso não é uma questão de interpretação. Amar o que Deus ama não pode ter pressupostos. Eu amo, mas... eu não sei se eu falei isso aqui, mas o amor de Deus, ele não tem mais. E nós fazemos um contraste. Deus é amor, mas... já viu isso, né? Já ouviu? Deus é amor, mas é justiça, hein? Deus te ama, mas, eu faço isso. Uma vez eu ouvi de um líder: eu faço isso, pastor, para o povo não abraçar a hipergraça. Digo, beleza. O povo não abraça a hipergraça, mas diminui o amor de Deus. Fica um amor bem ralinho. Faça com que o povo abrace o amor de Deus e seja radical. Porque a graça não pode ser relativizada. O Deus que age com zelo pela sua glória, desperta no seu povo um zelo que corresponde, um amor ardente que sofre, resiste e persevera. Meus irmãos e minhas irmãs, concluo falando o seguinte: deixe o zelo de Deus consumir sua vida, seu serviço, sua adoração e seu testemunho. Deixa o que Deus sente consumir o seu coração. Deixa esse fogo consumidor consumir sua mente, sua vida por um todo. E quando você colocar numa balança, mesmo que pese, mesmo que doa, se não vai mais, será uma questão de dúvida para você. Que o zelo pelo Senhor e pela sua casa venha nos consumir nessa noite. Amém? Vamos orar. Passei 10 minutos, viu, Dudu? Quero orar com você. Fique em pé. Peça uma coisa do Senhor. Que a sua oração agora seja uma. Ore e peça: Senhor, que o teu zelo me alcance. Mas não só me alcance, mas que teu zelo venha me consumir. E isso venha do Senhor.
E aquele zelo que vem do homem, que salta do homem como uma virtude, mas que fere aquilo que o Senhor ama, que mais mostra um falso Deus do que um Deus verdadeiro, seja destruído. Peça para que o Espírito Santo gere em você o zelo que se encontra na Trindade. Esse zelo que estava no coração de Jesus Cristo. Esse zelo que consumiu o coração do salmista. Esse zelo que fez com que Abraão não negociasse. Esse zelo que está presente nos heróis da fé. Homens que não foram perfeitos, mas que entenderam o patos divino. Homens que não tiveram medo de ser amados por Deus. Mas esse amor que consome, esse fogo consumidor, gerou ações, postura, visão de mundo. Vai corrigindo a rota. Você passa a amar as coisas de uma forma correta. Se relacionar com as coisas de uma forma correta. Você ama o que você faz, mas você não é mais o que você faz. Você se viu, se percebeu isso, mas você não se encontrou nisso. E não é uma questão semântica, é uma denúncia. Pai querido, eu oro essa noite. Que o teu Espírito faça isso conosco. Tu és o Deus zeloso. O Deus que tem ciúmes. O Deus que protege a aliança. O Deus que cria um cercado pactual para o teu povo. Mas que não aliena o teu povo da realidade. Porque tu és a realidade e o caminho para ela. O Deus que compartilha o teu coração com o teu povo. O Deus que é a fonte de alegria do teu povo. E o teu povo que recebe isso do Senhor, torna-se um povo zeloso. Que não é apenas alguém responsável, é alguém que sabe o que faz, e para quem faz, e por que faz. E não estão contabilizando o resultado, o retorno, mas ele está fazendo, porque o zelo da casa do Senhor consome. Pai, ajuda-nos a termos o sentimento do salmista, mesmo naqueles dias onde parece que não vale a pena continuar fazendo o que nós estamos fazendo, porque isso não está sendo tão benéfico aos nossos olhos, mas o teu zelo nos consome. E nós não contabilizamos isso mais, porque não é o que é relevante, porque não é o que está dando resultado. É fonte, é resultado daquilo que é pactual e que vem do Senhor. E que me ajuda a amar o que o Senhor ama, a cuidar daquilo que o Senhor cuida. Como nós, Senhor, somos reflexo e imagem de quem Tu és, o nosso cuidado é apenas um reflexo do Teu cuidado. O nosso abraço é o reflexo do Teu abraço. O nosso zelo é apenas uma sombra do Teu zelo. Ajuda-nos, Senhor. Eu peço isso no nome precioso de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmãos. Deus abençoe.